Então vamos lá, pessoal, beleza? Hoje eu vou estar passando para vocês o que a gente viu, que é a aula, o que a gente viu que é na aula 1, né, no computador, que a gente viu lá desenho do comando elétrico, o que é contato de selo, o que é contato de intertravamento. Agora eu vou estar passando isso tudo só que na prática, né? Aqui na prática eu tenho um modelo só de contatora, né? Então eu só vou conseguir fazer só vou conseguir fazer o contato de selo, né? E o comando com as botoeiras, normal fechado, normal aberto e a luz de sinalização de funcionamento, né? Porque é isso aqui que eu tenho. Lá no programinha eu mostrei botão de ligar, botão de desligar, luz de funcionamento, luz quando está com algum problema, né? Aqui a única diferença daquele lá é que a gente vai conseguir montar com relé térmico e com relé falta de fase, certo? Vamos conseguir montar com esses dois aqui. E aí eu vou passar para vocês como que a gente monta o comando com relé térmico, relé falta de fase, a contatora, que é a contatora simples que eu tenho aqui, e vou passar o funcionamento de cada uma. Então, provavelmente vai ficar um pouco grande. Eu vou falar sobre a contatora, falar sobre o relé térmico, falar sobre o relé falta de fase, né? E aí vai demorar um pouco. Mas vou tentar fazer um vídeo bem completo, bem explicadinho, para que entenda. Então vamos lá. Para a gente começar, eu vou começar falando sobre contatoras, tá? Eu tenho dois modelos de contatoras aqui. Esses dois. Um maior e um menor, tá? Eu tenho duas dessas daqui, essa pequenininha. Eu tenho uma pequenininha aqui que tá que veio na chave, que já montada, né? O que diferencia essas duas contatoras aqui? Primeiro, né, o tamanho delas e a sua capacidade de conduzir corrente. Como a gente já viu lá, as contatoras é responsável por auxiliar o comando, né? Elas vão auxiliar no contato de selo ali, e também é por elas que vai passar a corrente principal do circuito, né? Que vai alimentar o motor, por exemplo. Então essa menorzinha aqui, se a gente for vir aqui do lado, a gente vai ver que nas especificações dela está especificando que máximo potência de motor é 2 HP, né? E 1.5 kW. Isso é em tensão 220. Em tensão 380 ela consegue até 3 kW e 4 HP. Tá? Essa azulzinha pequenininha. E outra diferença é a alimentação da bobina. Tá? Essa azulzinha aqui, ela funciona em 380 volts. A alimentação da bobina dela. Então, na nossa tensão aqui, da região, a gente vai colocar duas fases de 220 para ter os 380 nela. Certo? Mas eu testei ela em 220 e ligou. Às vezes ela não consegue ligar com a eficiência toda, que teria em 380, mas ela conseguiu atracar os contatos. E essa outra aqui maior, se a gente for ver aqui, ela tem várias especificações, né? Essa daqui ela consegue ter os contatos até 690 volts. Essa daqui vai no máximo a 380 e 400 volts. Então, aqui está falando que em 380, né? Que é a tensão normal que a gente vai ter aqui, ela consegue até 4 kW e 5.4 HP, corrente de 9 amperes, certo? E aí tem as outras especificações dela aqui. Ambas delas são da WEG, ambas WEG, e aí tem os modelos dela, ok? Vamos falar um pouco como é que funciona. Todas as duas têm as mesmas quantidades de contatos, tá? Mesma coisinha. Só vai mudar a disposição deles, aonde que eles vão estar, certo? Então vou começar aqui pela azulzinha. Seguinte, na azulzinha a gente tem aqui, você vai dar para ver no vídeo certinho. A gente tem primeiro, que é 1L1, 3L2, 5L3. Essas três aqui são as entradas de fase que vai passar para o motor. E aqui embaixo a gente tem os T1, T2 e T3, que é a saída, que a energia que vai ligar no motor vai ser desses três aqui, ó. Certo? Esses dois contatos aqui, tá 13 e 14. 13 e 14 são o contato normal aberto, tá? NO aqui, ó. NO, normal open, que vai ser o contato auxiliar para a gente fazer o contato de selo. E aqui
Esses dois aqui é o A1 e o A2, tá? De cima A1 e embaixo A2. Então, esse daqui é a bobina contatora, e como é que são os esquemas de ligação dela, tá? A contatora preta, que vai mudar é só a disposição. Aqui em cima a gente tem as 3 entradas de fase, igual da azulzinha, e as 3 saídas embaixo. O contato normal aberto, pra gente fazer o contato de selo. E aí as bobinas, elas estão dispostas aqui, ó. As da entrada A1 e A2. E aqui embaixo a gente também tem a entrada A1 e A2, certo? Então o que muda é só a disposição de onde estão os contatos, tá? E a alimentação da bobina. Se a gente for ver aqui, ó, aqui tem falando que a alimentação dela é 440 volts, certo? A alimentação da bobina. Essa daqui eu não liguei, nem cheguei a fazer o teste, porque né, a gente tem a tensão aqui de 220 volts, não tem 2 fases em casa, 380 para fazer o teste, para ver se liga. Então, não tentei ligar ela, ok? Então, esse daí, funcionamento da bobina, funcionamento das contatoras, tá? Então, qualquer partida de motor, comando, o mínimo que vocês vão ter é essa configuração, tá? Essa configuração de contatos principais e contatos de selo. O mínimo é esse. E aí vocês podem ter contatos, mais contatos auxiliares para fazer comandos diferentes. Por exemplo, um comando com reversão e tal. Aí vocês vão ter contatos diferentes, tá? Vamos para o próximo. Relé de sobrecarga, relé de proteção. Tem os dois modelos, um azul, que ele vai encaixar na contatora azul certinho, e um preto, que vai encaixar na contatora preta certinho também, tá? Esses dois aqui. Vendo que aqui já tem os pinagens deles aqui, é um pouco diferente, né? Então vamos lá, como é que funciona? Ele é o seguinte, ele vai fazer, o funcionamento dele é como se fosse um funcionamento de um disjuntor bimetálico, né? O que isso quer dizer? Que ele vai ser acionado a partir da dilatação de um metal. Então os contatos deles estão feitos por 2 metais de coeficientes de dilatação diferentes. Então, quanto a corrente passar por ele for maior do que a corrente suportada, ele vai superaquecer esses contatos, né? E aí ele vai abrir os contatos ou fechar os contatos, porque ele não funciona como disjuntor, interrompendo o circuito. Ele só faz a comutação de 2 contatos que ele tem aqui. Ele tem 2 contatos, um normal aberto e um normal fechado. Ele só vai fazer a comutação desses contatos, né? Então ele não vai interromper, como se fosse um disjuntor. Então aqui, os dois são iguais, tá? Então eu vou apresentar somente um, que a configuração dele é igual. Aqui a gente tem contato NC e NC aqui, certo? Normal fechado. Então esse e esse das beiradas são os normal fechado. E os dois do meio é normal aberto, ok? Então quando ele sobreaquecer, esses 2 contatos que é normal fechado, ele vai abrir ele e fechar esses 2 do meio, tá? Então esse é o funcionamento dele. Aqui vai ser onde é que vai ser ligado na contatora, tá? Então tá vendo que esse aqui ele tem a pinagem já específica para aquela contatora. Ele não vai funcionar bem em outra contatora, a não ser que faça alguma adaptação, certo? E aqui embaixo a gente tem as 3 saídas. T1, T2 e T3, que são as mesmas da contatora, tá? É só for passar aqui para frente. Aqui em cima a gente tem um borne, está escrito 14 do 22. Por quê? Porque como aqui ele entra todos os pinos na contatora, certo? Então ele vai entrar o pino aqui no pino do normal aberto também, né? Então para facilitar a montagem, esse pino aqui ele passa para cá, por dentro aqui. Ele tem uma ligação desse aqui até chegar aqui. Imagina a gente colocar isso daqui e ter que colocar um fio aqui embaixo, aqui no meio disso aqui tudo, né? Fazer a manutenção, uma coisa assim, vai ficar muito difícil, né? Então, por termo de praticidade, ele já passa o fio aqui para cima, tá? E a mesma coisa acontece com o A2, tá? Esse A2 aqui é o A2 da bobina, não é uma bobina do relé térmico, tá? Relé térmico não tem bobina, certo? Então, daqui passa para cá e do normal aberto passa para cá, para facilitar a nossa ligação, tá? E aqui, nessa chavinha aqui que a gente tem o controle de corrente dele, tá? A gente vai especificar aqui, girar aqui com a chave Phillips, até a quantidade de corrente que a gente precisa, né? Então a gente quer
um motor que opere com a corrente de 6 amperes, por exemplo. Então a gente roda aqui a setinha até chegar no 6 aqui, ok? E do lado de cá a gente tem um modo de operação nele. Tá vendo? Tem uma setinha vermelha. Essa setinha vermelha aqui, ó, vai indicar o modo de operação. Se ele colocar aqui para cima, ele vai estar no modo de operação automático, tá? E aí a gente tem o modo de operação automático com rearme manual, e embaixo operação manual e rearme manual também, que é o caso que a gente está aqui. Então, no caso que está aqui, ele vai operar somente manual. Só quando eu apertar ele aqui que ele vai atracar os contatos. Por que eu coloquei assim? Porque não tenho como simular uma sobrecorrente aqui. Então, o que eu faço? Eu coloco para operar manual para mim ver se o meu circuito está funcionando. Isso aqui até serve para quando estiver montando algum comando e você ver se o seu comando ficou certo, você coloca na opção manual e faz o teste, para ver se os contatos realmente vão desenergizar o circuito todo, ok? E aí depois disso você vai e muda ele para o modo automático, para ele funcionar de forma autônoma, ok? Então esse daqui é o nosso relé térmico. E aí o relé térmico preto é a mesma coisa, tá? Os mesmos esquemas, que muda que ele aqui tem a corrente até 8 amperes, tá? Ele vai suportar um pouco mais de corrente. E ele não tem os contatos A1 e do normal fechado passando para ele, tá? Então, nesse caso aqui, o A1 e o A2 vão ficar nele mesmo. Então, eu tenho que fazer a ligação antes de colocar o relé térmico, senão vai complicar minha vida para mim colocar os trem aqui. O próximo a gente tem relé falta de fase. É isso daqui, tá? Pesquisando, eu vi que existem vários modelos de relé falta de fase. Tem relé falta de fase que vai somente monitorar a fase. Você vai ver se tem falta de fase ou não. Tem um que vai fazer monitoramento de tensão para ver se a tensão entre as fases está ok. E monitoramento de neutro, tá? Pelo que eu pesquisei, vi no manual, esse aqui que a gente tem é um do modelo bem completo. Ele vai conseguir fazer monitoramento de fase, monitoramento de falta de fase e o monitoramento do neutro, tá? Não são todos que têm essas funções, certo? Então vamos lá. Funcionamento dele. A gente vai ligar as 3 fases nele, tá? E o neutro. E aí ele vai ver se a tensão entre as fases está ok. Se tiver ok, ele vai manter ligado. No seu estado normal, né? Todos os contatos aqui, porque ele também funciona com contatos. E aí, se tem todas as fases. Se estiver faltando alguma fase, ele vai armar, né? Ele vai atracar o contato dele. Se tiver todas as fases ok, ele mantém o seu funcionamento, sem problema algum, certo? Então vamos às ligações dele. Aqui a gente tem vários bornes. A gente tem L1, o L2 e o L3 aqui embaixo, certo? Então esses L's é onde a gente vai colocar as fases. Fase 1, fase 2, fase 3, certo? E aqui o N, onde é que fica o neutro. E aí ele tem a opção de monitorar o neutro ou não. Se eu quiser monitorar o neutro, eu vou colocar o neutro aqui e vou fazer um jump entre o A e o B. Vou pegar um fio e fazer a ligação dos dois aqui. Só fazendo um jump aqui mesmo. Quando eu faço esse jump, eu estou dizendo para ele que eu quero que ele monitore o neutro. Mas se eu não quiser monitorar o neutro, eu não preciso colocar nada aqui, tá? Fica os 3 sem nada. Isso vai ser a critério do comando, do jeito que ele for montado. Às vezes o motor ou o equipamento que vai ligar não precisa de neutro, então não faz monitoramento de neutro, tá? E aqui os contatos 15 aqui em cima, o contato 16 e o 18, eles são os contatos que vai fazer o comando caso falta uma fase ou tenha tensão diferente. O que vai fazer? Aqui do lado que a gente tem o esquema de ligação. Do 15 para o 16 ele é um contato normal fechado. E do 15 para o 18 ele é um contato normal aberto. Então quando ele vê que está faltando alguma fase, alguma coisa, ele vai pegar esse contato do 16 e mudar para o 18. Então isso aqui não é um contato normal, ele é um comutador. Ele tem um contato comum a 2 contatos, certo? Então quando ele acionar, ele vai mudar do 16 para o 18. Que é esse 16 aqui, o 15 é o comum, né? E 16 com 15 é fechado. E do 15 para o 18 é aberto.
Caso aconteça alguma coisa, ele vai mudar o contato do 15 para o 16 para o 15 e 18 e vai abrir do 15 e 16, certo? E aqui, da mesma forma, ele tem aqui no meio uma chavinha para ajuste de sensibilidade, tá? Se ele vai operar com mais facilidade, com pouca diferença de tensão ou muita diferença de tensão entre as fases. Certo? Então esse é o funcionamento dele. Relé, falta de fase. E agora, por último, temos botoeiras, tá? Eu vou deixar as botoeiras aqui dentro mesmo, para facilitar. A gente tem duas botoeiras, a vermelha e a verde. Diferença entre elas: uma botoeira é normal aberto e a outra é normal fechado. A botoeira verde, ela é normal aberto e a botoeira vermelha é normal fechado. A gente olhar por trás, ela só tem dois bornes, tá? Que é um borne de entrada e de saída, e embaixo é a mesma coisa. E o que está especificando que são botoeiras normal aberto e botoeira normal fechado? Tem o NC na normal fechado e o NO na normal aberto, ok? Caso vocês forem pegar, né, uma botoeira e vocês não sabem qual que é o contato normal aberto, qual que é o contato normal fechado, às vezes ela tem aberto, fechado, comutador, tudo junto, né? O que pode acontecer? Vocês vão usar um multímetro. Pega o multímetro, coloca o teste de continuidade e aperta para ver se ele vai fechar, se ele vai abrir, se vai acontecer alguma coisa, certo? E por último a gente tem a lâmpada de sinalização, que é a luzinha verde aqui, ó. Ela só vai simbolizar que o circuito está em operação. É uma lâmpada normal, 220, igual ligar uma lâmpada residencial mesmo. Fase neutro, pronto, já está ligado. Ok? Então, os equipamentos que a gente tem para fazer a demonstração são esses aqui. Eu tenho aqui, para a gente fazer a montagem, alguns disjuntores DR, né, para a proteção pessoal minha e a proteção dos equipamentos, tá? Que eu vou fazer a ligação, então eu preciso de ter essas proteções antes de qualquer coisa, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer a montagem de um comando com relé térmico, as contatoras, luz de sinalização, relé falta de fase, como se a gente estivesse fazendo, aí o contato de selo, como se a gente fosse fazer uma partida direta de um motor, tá? Eu não tenho motor para fazer ligação e nem 3 fases, mas eu vou fazer com uma fase só, que é a parte principal, que é a parte do comando, uso só uma fase, então não vai fazer diferença ter uma ou duas fases. A única coisa que não vai funcionar é o relé falta de fase. Ele não vai ligar a luzinha dele aqui, não vai ter como eu mostrar o funcionamento dele em ação, tá? Mas eu acho que vocês vão conseguir entender mesmo assim. E não vai ter o motor, né? Então eu vou colocar uma lâmpada para a gente ligar na saída da contatora, na saída do relé térmico, simbolizando uma carga que a gente tem aqui. Aqui a gente já tem ligado aqui um disjuntor em série com um DR, tá? Proteção contra choque elétrico e curto-circuito. Então já tem fase aqui, na fase, né? E o neutro aqui. A gente já tem a tensão de 220 aqui. Esses contatores aqui a gente não vai usar. Vou usar só essa daqui. Só esta. Certo? Então, mãos a obras. Então, ó, tem a contatora, relé falta de fase e os botões, que é o que a gente vai usar. E vou pegar uma luz para simbolizar a nossa carga. Tem um barramento de neutro, que eu vou utilizar ele para facilitar as nossas ligações. Vou colocar ele direto no neutro DR já, para facilitar a gente ligar o neutro. Aí os neutros a gente liga tudo nele aqui. Então vamos lá. Carga fica para cá, não vou usar agora. E os fios. No esquema de ligação que a gente passou, no esquema de ligação que a gente passou lá na aula,
a gente começa ligando botoeira, aí normal fechado, né? E aí depois disso a gente passa pelas proteções, relé térmico, relé de falta de fase, depois vai pro botão normal aberto, e aí sim a gente faz o selo. Aqui pela disposição dos equipamentos a gente vai ter que mudar um pouquinho essa ordem, tá? Depois eu vou, junto com o vídeo, eu vou colocar o diagrama para vocês entenderem o que eu estou falando. O contato normal aberto, ele fica lá embaixo, antes da bobina, só que a gente vai ter que colocar ele para cima, para facilitar a organização dos cabos aqui. Aí eu vou pegar e colocar o diagrama do lado aqui, ou então coloco na descrição, para vocês verem a diferença, tá? Mas do mais o que vai mudar? Só vou inverter a ordem do botão normal aberto, que é o botão de ligar, com os contatos de normal fechado e os contatos de proteção. Então o contato de proteção vai ficar depois do normal aberto. Só isso que vai mudar, ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem dois disjuntores. Um disjuntor eu vou usar para fazer o comando, tá? E o outro disjuntor eu vou usar para ligar a carga. Porque é o seguinte, esses contatos aqui da contatora, eles são independentes entre eles, tá? Independente com os contatos que a gente tem de comando, né? Então o que pode acontecer? Eu posso ter um comando 220 e uma carga 380, por exemplo, tá? Nada impede de eu fazer isso. Igual a contatora preta. A contatora preta tem a bobina 440, mas ela suporta as cargas até 690 volts. Certo? Então é esse esquema que eu estou falando. Então vamos lá. Vou pegar um fio e vou ligar diretamente na botoeira normal aberta. Tá? Então a normal aberta aqui. E vou ligar diretamente nela, na entrada dela. Então ela vai ser onde é que vai receber a energia diretamente da fase lá do disjuntor. Disjuntor de comando. Ok? Ligar aqui. E daqui eu vou colocar direto no disjuntor do comando. Tá? Todos os disjuntores aqui estão desligados. Tá? A gente não vai fazer ligação de comando com energia, né? Na verdade a gente não vai fazer ligação nenhuma de nenhum tipo de serviço elétrico, instalação residencial, instalação industrial com carga, tá? Tem energia aqui no DR, só que ele está desligado, e o disjuntor também está desligado, tá? Então, para cá eu não tenho energia nenhuma, então eu não tenho perigo de tomar um choque ou acontecer algum problema maior comigo, tá? Então, já para a gente ir facilitando o nosso comando, em paralelo com a botoeira normal aberta, a gente tem um contato de selo, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, junto desse fio aqui, da fase, eu vou tirar um fio já para o contato normal aberto da contatora. Que esse já é o contato de selo, né? Então aqui, ó, NO, eu vou colocar um fio aqui e vou ligar ele lá na parte de cima da botoeira. Então a parte de cima da botoeira normal aberto vai na parte de cima do contato normal aberto da contatora, né? E a parte de baixo na parte de baixo. Esse é o selo. Então, aqui onde é que está ligado esse fio, no mesmo borne, eu vou abrir aqui e colocar mais um. Eu poderia ligar ele aqui, ó, no disjuntor, no mesmo ponto. É a mesma coisa. Tá? Então eu vou ligar aqui para ficar mais parecido com o desenho, né? Para a gente ter uma similaridade melhor. Quando a gente tem um diagrama a seguir, fica mais fácil a gente fazer de acordo com o que está no diagrama. A parte de cima é de cima, e agora a de baixo, eu vou ligar na de baixo. Só que a de baixo da contatura do contato normal aberto, eu vou ligar no contato normal fechado. Que eu vou fazer o caminho agora. Vai passar daqui para contato normal fechado, vai passar pelo relé e pelo relé de falta de fase, depois eu vou para a bobina, né? Então eu tenho que fazer todo esse caminho. Então agora eu vou ligar debaixo da normal aberto, no debaixo do contato, que ele passou aqui para cima, lembra? O contato entra aqui e sai aqui em cima. Aqui e no normal fechado. Então, vamos pegar um fio para fazer esse tipo de ligação.
Aqui vocês já vão ver que eu vou usar um padrão de cor para o comando, tá? Então tudo que vai ter fase no comando, eu vou colocar com fio preto, ok? Isso é uma boa prática, tá? Para fazer um serviço com uma qualidade melhor. Vocês conseguem fazer uma padronização do serviço, tá? Isso é muito bom. Vamos lá, vou colocar aqui no contato de baixo, normal aberto, da contatora, tá? Eu tô ligando ele no relé térmico, mas esse contato é da contatora. Então, ó, ligou aqui. E agora esse daqui, na parte de baixo do normal aberto. E aí junto com ele eu vou colocar um já para mim ligar para o normal fechado. Então tem que fazer essa ligação entre esses dois e esse junto aqui. Então, ó, o contato de seu está praticamente pronto. A parte de cima eu liguei no parte de cima do contato normal aberto, a parte de baixo do contato normal aberto eu liguei na parte de baixo do contato normal aberto da botoeira, ok? Então lá, gravando. Então, ó, normal aberto, eu liguei no contato aqui, né? E o normal aberto eu já liguei no contato normal fechado. E aqui do normal fechado, já vou pegar um fio e vou ligar no normal fechado do relé térmico, tá? Como se eu estivesse fazendo, como se não, eu estou fazendo a ligação em série dos botões, tá? A única coisa que aconteceu diferente foi o contato de selo, que eu liguei em paralelo o normal aberto do contatora com a botoeira normal aberto. Só isso que ficou diferente até agora. Estou fazendo toda a ligação em série. Agora eu vou ligar no normal fechado do relé térmico, né? Como que eu sei? Pela nomenclatura aqui, ó. Então aqui no relé térmico está aqui, NC, NC. Então eu sei que isso daqui é o normal fechado, normal close, né? Então eu venho aqui e vou ligar de cá, no normal fechado. Certo? Liguei no normal fechado. Agora a saída do normal fechado, eu vou ligar no normal fechado do relé falta de fase. Vamos lá. Então da saída aqui, eu vou ligar no normal fechado aqui. O contato comum é o 15 aos dois, certo? Mas como eu quero usar só o fechado, eu vou fazer a ligação do 16 para o 15. Ao contrário, tá? Em vez de eu ligar do 15 para o 16, eu vou ligar do 16 para o 15. Por quê? Vai ficar mais fácil aqui a montagem, né? Vai sair daqui já e entrar aqui, ó, um do lado do outro. Para não precisar de passar um fio lá do outro lado, né? Vai ficar pertinho um do outro. Então vou pegar um fio aqui pequeno. Saída do normal fechado do relé térmico. Eu vou ligar aqui no 16 do relé falta de fase. Tem que ser menorzinho. Vamos lá. E agora a saída do 15, até que enfim a gente vai pegar e ligar na entrada da bobina. Entrada da bobina A1, certo? Por quê? Porque agora sim vai chegar energia na bobina da contatora para ligar ela. Então do 15 do relé falta de fase, que é o comum, né, aos contatos abertos e fechados lá embaixo, eu vou ligar na bobina. Então aqui eu vou fechar direitinho. E vou entrar no A1, que está especificado com nomenclatura A1. Certo. Está ligado. Ok. Agora, por último, eu vou fazer a ligação da bobina A2 no neutro. Só para fazer o fechamento, né, para ter a tensão de 220 na bobina quando eu apertar o botão. Então, aqui está especificado como A2, que é onde é que eu vou ligar. Lembrando que é o A2 da contatora, tá? Não é contato
do relé térmico, mesmo que está no relé térmico. É só para facilitar a ligação, ok? E daqui eu vou mandar para o neutro. A gente tem um barramento de neutro improvisado aqui. E vou fazer a ligação nele aqui. Certo. Então agora, para a gente testar, para ver se a botoeira vai atracar mesmo ou não, vamos ligar, né? A gente não fez a ligação da luz de sinalização ainda, mas vamos ver como é que o contato vai se comportar aqui. Então, ó, vou ligar somente o disjuntor do contato. Vou colocar aqui esse botão para baixo. Quando eu apertar o botão verde, vocês já podem ver que a contatora atracou. O que isso quer dizer? Que ela fechou os contatos. E como eu não estou pressionando o botão aqui, o nosso contato de selo está funcionando, porque a própria contatora está mantendo ela ligada. Então, se eu vou vir aqui com a chavinha de teste, eu vou ver que eu tenho fase aqui, certo? E fase aqui no A1, que é a fase que está passando pelo contato de selo da própria contatora. Então, a energia está passando por ela, que está mantendo tudo isso ligado, certo? E uma coisa interessante é que agora os contatos que eram abertos agora estão fechados, que é o contato de carga. Agora eu tenho continuidade, deixa eu virar aqui de lado. Agora eu tenho continuidade entre esse e esse daqui, tá? Entre esse e esse e esse, porque ela fecha, né, esses contatos. Então aí eu tenho continuidade entre os contatos, que seria onde é que seria ligado o motor. Então vamos fazer um teste. Se eu apertar o botão vermelho, a contatora tem que desarmar, certo? Então, apertar, desarmou. Então, agora eu não tenho mais continuidade. E eu não tenho mais energia chegando aqui, ó. Agora está desligado, né? Tem energia chegando somente aqui no contato normal aberto. Só que como ele está aberto, não passa a energia. Vamos ligar de novo. Então, ó, tá ligado. Teste do relé térmico. Se eu apertar aqui, ele tem que desarmar o circuito. Desarmou. Então, quer dizer que o nosso comando está certo. O relé falta de fase não tem como fazer um teste nele, porque não temos 3 fases para simular uma falta de fase, ok? Então ele vai ficar dessa forma. Vamos fazer agora a ligação da lâmpada de sinalização. A lâmpada de sinalização ela vai ser ligada junto com a bobina. Por quê? Porque eu quero que ela ligue quando o motor estiver ligado, né? E o motor só vai estar ligado quando a bobina da contatora estiver ligada, certo? Então, o que eu vou fazer? O neutro é o mesmo neutro, né? Não tem distinção entre os neutros. Os neutros saem do mesmo lugar e vai lá para o mesmo lugar. Funcionamento do DR, né? Então, neutro que sai do DR volta para o DR, senão a gente vai ter um problema aí. Então, ó, vou ligar o neutro aqui na lâmpada. Ela tem 2 bornes, né? Um é para neutro, outro é para fase, certo? Como é corrente alternada, eu não preciso ficar muito preocupado com qual é fase, qual é neutro, tá? Vai funcionar normal, sim? Sem problemas e sem segredos. Então pronto, o neutro já está ligado. E agora eu vou ligar a fase, né? A fase, para ligar a lâmpada, vai vir da onde? Da bobina. Então eu vou ligar em paralelo com a bobina. Então eu vou pegar um fio aqui pequeno e vou tirar da onde? Do A1. A1 da bobina, tá? Do A1 aqui. Então eu vou abrir aqui de novo e vou ligar 2 juntos aqui agora. Esse fio aqui, que está saindo de A1, eu poderia tirar ele do contato normal fechado, daqui, poderia tirar ele aqui, eu poderia tirar ele daqui, ou daqui, daqui, qualquer lugar eu poderia tirar, tá? Eu vou ligar ele aqui para ficar mais fácil a gente compreender o que está acontecendo, da onde que ele está saindo, tá? Porque a gente tem que ligar ele quando a bobina for ligada. Então, se eu ligar ele aqui na botoeira normal fechado, só vai ter energia na botoeira normal fechado quando tiver o selo acionado, certo?
Então, se o selo estiver acionado, a bobina está funcionando. Então, eu posso ligar ele aqui, que vai ser o mesmo efeito. Né? Para entendimento, eu vou ligar ele aqui no A1, para a gente entender que ele está ligado junto com o A1. Quando o A1 ligar, tem que ligar a luz também. Tá? Sinalizando que o motor ou o equipamento que a gente vai estar ligando está em operação. Certo? Então, eu vou ligar aqui do outro lado. Agora, a lâmpada de sinalização. Tanto faz. Estou falando, ligada à direita, ligada à esquerda, é a mesma coisa. Então, beleza. Feita a ligação da lâmpada, agora a nossa luz vai funcionar. Então, vamos ligar o circuito. Aqui. Apertei no verde, atraca a contatora, a luz de sinalização está funcionando. Então, está simbolizando que o circuito está ligado. Apertou no vermelho, desliga o circuito. Tá? Então, o nosso comando com partida direta com selo está funcionando. É isso daqui que é a partida direta. A parte do comando, né? Agora vamos falar sobre a parte da carga, que é a parte da potência, onde a gente vai ligar a carga para ela funcionar. Eu vou usar como carga uma lâmpada, um exemplo, tá? Se você tiver um motor 3 fases, sei lá, né? Geladeira, freezer, vocês vão usar a cor da carga de vocês. Aqui é o seguinte, a gente tem 3 entradas em cima e 3 saídas embaixo. A primeira sai na primeira de baixo, a segunda na segunda de baixo, assim sucessivamente, tá? Eu vou usar a primeira aqui. Então, eu vou ligar a minha carga na primeira fase, tá? Porque eu só tenho uma fase. Se eu tivesse 3, eu ligar para as 3, tá? Não tem diferença. Quando a gente tem uma carga trifásica, às vezes ela não precisa de ligar o neutro, né? Que é o caso aqui que eu preciso de um neutro. Mas nem carga trifásica, normalmente a gente só usa as 3 fases, tá? Coloca as 3 fases e pronto. Já tá ligado. Então, eu vou pegar o neutro da minha carga e vou ligar no meu barramento de neutro improvisado aqui. E agora falta só a alimentação para ligar a minha carga. O que eu vou fazer aqui já para mostrar que não tem ligação? Eu tenho 2 disjuntores aqui, certo? Um disjuntor do comando e um disjuntor da carga. Na prática, esse disjuntor da carga pode ser uma fase diferente da fase do comando, tá? Porque vai ter que ser diferente. Não importa, às vezes vai ser 3 fases, às vezes vai ser uma fase, né? Então, já para mostrar que vai ser independente, eu vou só ligar no disjuntor separado. Que na real aqui é a mesma fase, mas vai estar no disjuntor separado, tá? Todas aquelas proteções que a gente viu na aula de simulação, disjuntor motor, essas coisas vêm antes aqui, tá? Que é a proteção para o motor. Então aqui eu vou ligar na entrada da bobina K1. Tá? Então, L1, entrada da bobina, saída para a lâmpada no T1. Tá? L1, T1. Então, vamos organizar aqui agora. Vamos fazer a ligação. Ó, ligar o disjuntor, disjuntor do comando, disjuntor da carga. Então, quer dizer que eu já liguei o disjuntor da carga, eu tenho energia aqui, ó. Eu tenho energia na contatora. Só que ela não está passando aqui para a lâmpada, ó. Porque o contato aqui ele está aberto. Agora, quando eu aperto o botão, ele fecha a contatora e liga a lâmpada. Ele permite passagem aqui, ó. Certo? Então, esse é o funcionamento da contatora. Se acontecer algum problema, desarma a contatora, desarma o motor, desliga toda a carga. Que no nosso caso é a lâmpada. Certo? Então, ligou, desliga. Por isso que o uso de contatoras é interessante, né? Porque a gente consegue implementar recursos de proteção melhores, mais eficientes, que é o caso do relé térmico. Ele só precisa de ter um contato normal fechado. Abriu, desliga o motor. Relé falta de fase, né? Então a gente não precisa ter um relé falta de fase que aguente passar toda a corrente por dentro dele para ele sim interromper a passagem de energia para o motor. Não, ele só tem um contato que desliga a contatora. Que, por sua vez, a contatora que é a responsável por fazer aguentar toda essa corrente que vai passar para o motor, certo?
E simplesmente também poder desligar por um botãozinho, sem trava, sem nada, só apertar e já desliga. Então, o funcionamento da partida direta é isso aqui que a gente está vendo, tá? Que eu costumo falar. Quando a gente está fazendo uma partida direta no diagrama, no desenho, fica tudo muito bonito. Tudo separado, a parte de cá, a parte de potência de cá. Agora, na prática, é tudo misturado, é tudo junto um com o outro. Aqui ficou mais feio ainda, porque a gente não tem quadro, não tem os trilhos certinho, né? Estou fazendo uma experiência meio que no improviso, na mesa mesmo. Então, se vocês for fazer uma partida dessa em um quadro que já é específico para comandos elétricos, vocês vão ter uma organização melhor. E essa organização é fundamental. Fundamental para qualquer tipo de serviço de comando. Porque você precisa ter organização. Imagina quantos fios que vai ter se tivesse, por exemplo, a direta com reversão. Tanto de fio que não ia ter. E isso todo desorganizado. Se você precisar fazer alguma manutenção, da onde que você vai começar a ver? Então você precisa organizar os fios certinho, né? Fazer tudo bonitinho, para facilitar até mesmo a sua vida depois na hora de fazer a manutenção, ok? Então aqui esse vídeo aqui foi mais só para mostrar como é que é o funcionamento de contatoras, relé térmico, relé falta de fase, botoeiras, como a gente fazer um contato de silo na prática, tá? Para a gente sair um pouco do diagrama, desenho no computador, simulação, porque é muito fácil, né? A gente pegar e desenhar no computador. E aí, então é isso aqui, está certo? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a montagem, como é que é feito, pode mandar perguntas aí, tá? Os alunos do curso, manda mensagem no WhatsApp, tá? E o pessoal que está vendo no YouTube, manda aí nos comentários, às vezes eu consigo resolver. E aí, última informação, como que eu vou saber o esquema de ligação de cada componente? Porque a gente tem aqui um relé falta de fase, que pode existir diferentes relé falta de fase no mercado. Eu pesquisei ligação do relé falta de fase do relé térmico no site da fabricante. Lá eles têm um manual, né, e mostra como que é o funcionamento deles, como que eu faço a regulagem deles, de precisão, de tolerância, tudo isso. Tanto relé térmico, relé falta de fase. Contatoras também, se você tiver dúvida, busca na internet. Hoje a gente tem a ferramenta aí, que é o Google, né? Você coloca o nome do equipamento, tá bem aqui estampado nele. Coloca o nome do equipamento lá, manual de instruções, já vai sair tudo que você precisa. Só dá uma lida lá. Na maioria das vezes tem tudo em português, né? Não vai ter nem trabalho de fazer tradução. Só colocar e já sai tudo pronto, né? Então a gente tem uma ferramenta muito boa aí para utilizar. Então é isso aí. Espero que tenha ficado bem claro o que eu tentei passar aqui. Mesmo com o improviso total que a gente está usando. Espero que tenha ficado claro e que eu tenha contribuído para a formação de vocês.